Existe relação entre imunidade e alimentação? Que alimentos, fortalecem? O cara bebe o final de semana inteiro, chega na segunda, bebe suco de couve e fala, pronto, desinflamei, né? Agora, eu espero que o Raul Seixas tenha razão. Porque ele fala assim, porque tudo acaba onde começou. Eu espero que tudo isso volte para o começo. Para que onde era realmente a alimentação era a base. Porque se depender de formulações, medicamentos, injetáveis para achar que a gente vai criar um super-humano, na verdade não. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente. Será que o seu intestino, ele está sabotando o seu cérebro, o seu corpo? Venha com Serenamente, porque hoje o conteúdo está muito rico. E quem, Lu, que está conosco hoje? Hoje a gente vai receber aqui um querido amigo, super profissional, André Massa, que é educador físico e nutricionista. Não só, ele tem especialização em performance, neuropsiquiatria, neuropsiquiatria aplicada à nutrição estética. É isso, né, André? Exatamente. Neuropsiquiatria aplicada à prática clínica, na verdade. Chique, gente. Nem sei dizer isso direito. Obrigada. Legal. Gente, obrigado mesmo pelo convite aqui. Amei estar aqui com vocês. E vamos embora, vamos lá. E conte aí um pouquinho para nós, André. Existe mesmo essa relação cérebro e intestino? Isso é modinha? Conte a verdade. Na verdade, existe sim. Eu costumo falar que o indivíduo é influenciado pelo meio externo demais, mas o interno fala muito. Isso aí não tem como desassociar realmente. Já que a gente vê em estudo que 70% da nossa serotonina é produzida no nosso intestino, isso tem uma influência muito grande. Tanto que quando a gente fala sobre critérios de inflamação, sobre desbiose, a gente fala sobre neurotoxicidade quando causada ali uma permeabilidade de membrana intestinal. Então, claro que isso tem uma influência muito grande sobre o humor do indivíduo e tudo mais, né? É um fato. Comenta um pouquinho, O que é essa microbiota intestinal para o nosso público entender? Microbiota, para quem não entende ali, não sabe, microbiota, ela é uma série de micro-organismos que nós temos no nosso intestino e ela sintetiza algumas vitaminas ali, melhoram também toda a relação do humor, a nossa imunidade e tem todo o aspecto também na absorção de nutrientes ali quando bem regulada. E aí, como esses micro-organismos conversam com o nosso corpo? Como é que eles vão fazer isso? A relação de microbiota, como eu falei ali, ela está muito ligada ao nosso meio externo. Quando bem regulado e nós estamos ali absorvendo muito bem tudo aquilo que nós consumimos, claro que aí você tem uma manutenção, uma melhora da tua saúde que influencia tanto no estado da tua performance física quanto a tua performance cognitiva. Quando a gente tem uma relação de desbiose, a gente não tem essa boa absorção de nutrientes que está muito organizada em relação a essa microbiota quando está em equilíbrio, claro que isso vai trazer um prejuízo muito grande ali para nossas questões de resposta nossas respostas cognitivas e emocionais também. E o que é esse termo para o nosso público entender? A desbiose, Desbiose é o desequilíbrio da nossa microbiota, A gente tem uma proporção, uma relação entre grãs positivas e grãs negativas. Quando essas proporções elas estão alteradas, nós temos o que a gente chama de desequilíbrio da microbiota, que é a desbiose. E isso gera diversas influências que nós falamos anteriormente sobre a nossa questão de humor, sobre a absorção dos nutrientes também. E que, por exemplo, comportamentos que você traz que causa esse desequilíbrio, que causa essa desbiose, O que prejudica essa parte nossa intestinal? Eu não diria que seria só sobre você falou? Sobre a desbiose, O que causa esse desequilíbrio? Que comportamentos? Não só, sobre isso que eu ia dizer, não só sobre a questão de comportamento. Fala assim, o meu comportamento diário, meu modo de pensar gera desequilíbrio da minha microbiota. Pode até ser. Como eu falo sempre, eu lido sempre com um lado muito holístico ali, olho toda a questão até
do emocional do paciente, isso pode ter uma influência. Mas microbiota, ela é mais influenciada na questão da desbiose pelos maus hábitos, né? Consumo de processados, ultraprocessados, açúcar. E o que eu mais falo, geralmente, para os meus pacientes, é a questão do consumo de álcool. Olha só. Comenta Isso um pouquinho super, mais, né? é isso. Interessante. Comenta mais sobre o álcool. Olha, o álcool, ele traz um prejuízo tão grande, eu costumo dizer, né, que pacientes, quando chegam no teu consultório, estão sempre preocupados a termos de ter uma boa estética, né? Todo mundo hoje está muito preocupado com isso. Então, assim, o álcool, quando a gente olha nele no estado, assim, na questão fisiológica, né? Quando eu falo que álcool não foi feito para ser consumido, porque você está consumindo algo que vai trazer uma grande toxicidade para o teu organismo. A termo fisiológico para quem quer emagrecer, para quem quer hipertrofiar, e para quem quer ter uma boa absorção de nutrientes, um intestino legal. Porque ele vai trazer uma permeabilidade de membrana intestinal muito grande, né? Uma permeabilidade intestinal. E isso vai fazer o quê? Vai acabar com a tua membrana intestinal ali, causar um aumento dessa permeabilidade, trazer mais toxina para o teu sangue, e isso pode causar diversas situações. E quando a gente está relacionando aqui a questão humoral, a gente está falando sobre neurotoxicidade, que é o que pode haver nesse sentido. E isso é super interessante, né? Porque quando a gente fala sobre permeabilidade intestinal, a grande maioria das pessoas imagina o intestino, eu creio, né, como uma coisa una, né? E a gente se esquece que, assim como a nossa pele tem a microbiota, né? A capacidade de absorver. Então, vai um exemplo para ficar bem claro aqui para o público, principalmente feminino. A gente passa um hidratante para a pele absorver, né? Então, a gente tem a impressão que é algo uno, mas não é. Então, tudo dentro do nosso corpo também tem essa permeabilidade, inclusive o intestino. E aí, o que você está trazendo para a gente é que, se eu consumo álcool, a permeabilidade do intestino, ela fica maior e, portanto, existem toxinas que vão entrar. Exatamente. Como no meu intestino existe a maior produção de serotonina, para quem não sabe, pessoal, serotonina, ela é responsável por um estado de humor positivo, né, Cli? Explica melhor para a galera. É um neurotransmissor, né? É um dos motivos, não apenas, que está relacionado à regulação do humor. Então, por exemplo, estados de tristeza, estados de ansiedade, quais são os principais antidepressivos que tem? São os inibidores da recaptação de serotonina, né? Famoso sertralina, escitalopram, fluoxetina. O que eles estão fazendo? Estão mexendo aí com a sua serotonina, né? E aí a gente tem que complementar isso. É a grande questão. Não é com a pílula mágica, famoso, né? Antigo Prozac, mas com a alimentação, né? É um fato, é um fato. A alimentação, ela desempenha um papel muito neuromodulador, né? Principalmente nessa questão. Quando a gente está falando sobre neuromodulação, a gente está falando principalmente sobre a tua microbiota. A gente tem muito estudo, muita gente falando a respeito de cepas, de utilização de cepas para regulação do intestino. Eu não sou contra a ideia, apoio também a ideia, mas eu sempre digo que o teu corpo ele é autorregulável. A melhor coisa que a gente pode fazer com o nosso corpo é dar o que a gente chama de prebióticos, que são material para que a gente desenvolva e regule essa microbiota, que é o que geralmente as pessoas largaram de fazer com o tempo, com a vida corrida. Quando a gente fala no consumo de fibras, de frutas, de legumes e coisas a mais aí que a gente sabe que são saudáveis, hoje está fugindo do prato do povo, não só brasileiro, mas a nível mundial mesmo. E a gente está vendo todos esses distúrbios que a gente tem visto aí até na TV e noticiários, que são pessoas que estão perturbadas, e a gente vai vendo situações que são causadas familiares, de rua, entre outras, que a gente fala assim, pô, isso está sendo causada por massa por determinada situação. Tem uma influência tão grande sobre a alimentação que, se a gente for falar, isso é um cunho profundo muito grande. Quero muito falar sobre isso. Inclusive, né, estamos recebendo aqui pedidos para diferenciar pré-bióticos de probióticos, porque eu acredito que a maior parte das pessoas que estão assistindo esse podcast, né, acha que é tudo a mesma coisa, e não é. Não, de fato não é mesmo. O probiótico, ele tem ação direta sobre o intestino ali. São cepas específicas para usar para regulação intestinal. Isso, os probióticos. Os probióticos.
Já os prebióticos é matéria-prima que você dá para o teu organismo para ele se autorregular. Por exemplo, quando a gente passa como nutricionista, a gente está prescrevendo ali na alimentação de um indivíduo que precisa ter uma melhora, a gente fala, olha, a gente tem um X de fibras para consumir. No caso aqui, mulheres 25 gramas de fibras ao dia, homem 35 gramas, né? É o que a gente tem ali como direção para passar. E aí a gente está colocando ali, por exemplo, maçã para ser consumido, entre outras coisas, uvas. Então a gente sabe que a casca da maçã, por exemplo, ela funciona como um prebiótico, que a cebola é um ótimo material para melhora essa regulação intestinal ali, para esses micro-organismos, é a matéria-prima para eles, eles pedem isso. A cebola é ótimo para isso. Então, assim, geralmente quando a gente fala a questão de consumo de frutas, verduras, legumes, ela tem uma ação muito grande nesse sentido. E as pessoas sempre chegam assim, isso aqui eu não consumo, isso aqui não dá tempo. Eu tenho apetite infantil. Exatamente. Mas você não é infantil, não, então vai comer mesmo sem querer, querido. Eu costumo dizer Ou vai pra terapia resolver isso, né? Eu costumo dizer que eu falo para ela, você não tem paladar infantil, você tem paladar dopaminoso. É diferente. Porque tá faltando algo na tua vida, tu tá tentando cobrir com isso aí. E é um fato. E a gente precisa da regulação da microbiota para isso também. Que incrível, né? Fantástico. E esse erro alimentar, principalmente dos alimentos industrializados, eu vejo muito nos pacientes, leva muito à questão da obstipação intestinal, né? E isso afeta o humor e vice-versa. Se você pudesse dar uma orientação genérica, né? Alimentos que prendem o intestino ou que soltam, que pode ajudar nessa parte. Até mesmo tem antidepressivos que prendem, né? Então, além de, por exemplo, atividade física, ingesta de hídrica, que alimentos? Evitar ou incentivar? Olha, nós como nutricionistas, a gente nunca fala sobre alimentos a evitar. É tudo uma questão de equilíbrio. Se a gente for falar assim, biscoito de polvilho pode travar teu intestino. Não trava teu intestino. A não ser que tu vai comer 1 quilo de polvilho e não vai tomar nada de água. Nossa, pelo amor de Deus, vai morrer também sem ar, Agora, né? o polvilho trava o intestino. Eu não posso colocar isso aqui como verdade. Isso aqui não existe. Olha, se tu comer muita tapioca, ou se tu comer jaca, por exemplo, e jaca dura, pelo amor de Deus. Isso não existe. É tudo sobre equilíbrio. Então, nada vai travar teu intestino se você não tiver bons hábitos. Tem uma questão também que está muito ligada a teu fator de humor. Eu sei que você, como psiquiatra, você sabe muito bem disso aí. Só que quando a gente vai relacionar isso, a gente sabe que tem muitas questões ligadas ao sono também. Aí tem outras questões de ambiente, familiar e tudo mais, tudo social. Tem muita questão. Eu falo que ela é multifatorial, né? Não é uma coisa única. Não come esse alimento porque isso aqui prende. Agora, o que a gente sabe que pode melhorar o teu intestino é realmente o consumo de frutas, verduras, legumes, né? E coisas mais in naturas ali. E fugir dos processados, ultraprocessados, né? Isso sim pode estar prejudicando aí que a pessoa nesse sentido também. Mas falar que isso aqui trava, isso aqui destrava, não é dessa forma. É realmente tratar o indivíduo como único. Tá? Porque quando ele está na minha frente e eu olho a vida dele, eu falo, a gente vai fazer o seguinte, o mamão tem papaina, ajuda a melhorar o teu intestino. O abacaxi ele tem bromelina, ajuda a melhorar o teu intestino e vai soltar, ele vai ser maravilhoso. Pode auxiliar? Pode, mas não é só isso. A gente sabe que não é só isso. Eu vou aplicar isso no cardápio dele? Claro que sim, mas tem uma série de fatores que eu sei que está ligado. Às vezes é um indivíduo que trabalha na rua, você atende um cara, muitas vezes que ele é um motorista ou coisa do tipo, ele dirige muito, fala, olha, eu não posso ficar bebendo muita água porque eu me desloco muito, senão como é que eu vou ao banheiro? Temos um problema. Chega ao final do dia, esse cara quer tomar água à noite. Ele toma água. À noite, quando ele está dormindo, ele corta o ciclo de sono dele. Uma situação piorando a outra. E aí você fala, olha, eu sei que você tem teu sentido de trabalho, tua vida profissional, às vezes até questões sociais aí que você está desenvolvendo, que você não está conseguindo manter uma regra aqui que seria o padrão para que você ficasse bem. Porém, tua fisiologia ela não respeita isso, desculpa. Então a pessoa, eu falo, quanto mais você trabalha na tua vida, quanto mais você se desenvolve como ser humano, procure buscar mais qualidade de vida. Quer dinheiro na conta, qualidade de vida, isso vai te dar saúde. Isso aí é o melhor investimento que você pode fazer. E aí tem aquela questão, né? Uma boa alimentação faz parte do seu trabalho. É um da tua atividade profissional, se você, né? Esse indivíduo vai produzir muito mais. Claro. Um cara que se alimenta melhor, um cara que treina, um cara que dorme bem, uma pessoa que dorme bem, né? Uma pessoa que tem um estilo de vida saudável, ele é muito mais produtivo, né? É uma pessoa muito mais sociável também, uma pessoa muito melhor.
Então, porque não tem aquela coisa, eu não tenho tempo para comer, né? Eu tenho pacientes lá que, inclusive, chegam assim e falam: não, André, não tenho tempo para isso aqui não, pô, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu falei: meu irmão, vou falar uma coisa para você de verdade, se você faz esse plano aqui, você vai ficar tão bem fisicamente, cognitivamente, que você vai estar uma estratégia melhor para ganhar dinheiro. Perfeito. Você está pedalando, você vai ficar muito melhor, você vai desenvolver muito mais. E é um fato, muitas vezes ele não recebe muito bem a mensagem, às vezes eu falo até com um cunho um pouco mais flexível ali, brincando um pouco, mas é uma verdade. Isso não é uma verdade, a gente sabe. Não tem um pouquinho de birra aí, não? Não tem, não posso. Do paciente? Sempre tem, sempre tem. As pessoas enraizam hábitos na vida dela e eles têm aquilo como confortável. Ele não quer largar. É o que eu mais vejo. Ele fala: não, isso aqui é meu, não quero soltar. É o canto confortável dele. Eu vejo que ele não quer largar. Ele pode melhorar? Pode. Tanto que eu, quando iniciei nos atendimentos, eu era um pouco mais duro. Hoje eu sou mais flexível, porque eu sei que o que precisa ter é uma questão de tempo ali para que ele vai mudando. São pequenas mudanças que vai transformando esse indivíduo. A gente vai melhorando ele no todo ali, mas a gente precisa de tempo, de rodagem ali, de fato, né? E eu acho que tanto na atividade física quanto na nutrição, você vira um negociador, né? É um fato, é um fato. A gente aprende isso. Você colocou muito bem, Lu. Você se transforma num negociador. E eu sei que você entende muito bem disso porque você faz isso. Eu acho que quem é da área da saúde, a gente aprende com o tempo a fazer esse tipo de manejo. A gente se torna um negociador. Você não vai mais contra, né? A gente fica meio jiu-jiteiro, né? Fala que é arte suave, né? Você não vai contra. Você puxa ele, não, beleza, vem. É aquilo, né? Você fica meio guardeiro, né? Fica. É bem isso mesmo. E, por exemplo, existe relação entre imunidade e alimentação? Que alimentos, né, fortalecem? É um fato que sim. A gente sabe que uma pessoa que se alimenta muito bem, ela tem uma imunidade muito melhor. Uma pessoa que busca ter melhores hábitos, buscar ter uma alimentação mais limpa, mais orgânica, essa pessoa, ela tem uma imunidade muito melhor. Ela tem uma saúde, uma saudabilidade muito acima de outras pessoas. Quando a gente vê pessoas que realmente têm hábitos destrutivos, têm um sono, um ciclo circadiano muito alterado, muito desorganizado, tem hábitos aí noturnos que a gente fala, né? São pessoas que têm jet lag sociais aí de finais de semana. Como é que é isso, jet lag social? Jet lag social é o seguinte, eu costumo falar isso muito no consultório, as pessoas sempre me perguntam mesmo. É bom, eu vou usar no meu também. Porque a pessoa, durante a semana, ela tem até uma certa regularidade dos horários. Só que aos finais de semana, ele chega às 2, ele chega às 3 da manhã. Quando a gente está falando sobre jet lag social, a gente sabe que o teu ciclo circadiano, para se reorganizar, ele vai precisar de pelo menos umas 2 semanas. Jura? Falando assim, por baixo. Caramba. Falando por baixo. Então, eu falo que é difícil você melhorar um indivíduo que ele tem jet lag social. Ele pega um final de semana, sexta, sábado, no domingo talvez ele chegue à meia-noite, nos outros dias chegou 3, 4 da manhã. Não, é pior. Sexta, sábado e domingo ele enche a cara. Também. Chega na segunda e na terça ele coloca espironolactona, alguma coisa pra dentro e fala assim, pronto, eu vou desinchar e tá tudo certo. E acha que tá pleno. Acha que é só isso aí que vai resolver a situação dele, uma bala de prata. Não vai. Não. Eu falo, toda essa questão dessa desregulação do ciclo circadiano até reorganizar esse indivíduo aí para melhora ali da saudabilidade dele, vai ficando assim, ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Então, assim, como é que você vai tratar uma pessoa, melhorar ela, ter uma melhora no estado imunológico dela, se ela já não tem uma boa alimentação e chega aos finais de semana, ela tem hábitos que não vai contribuir para que ela tenha essa melhora dessa imunidade. Então, pessoas com hábitos saudáveis, que procura ter uma alimentação cada vez mais limpa, mais orgânica, que está descascando mais ao invés de embalar, que se desvia do consumo alcoólico, de fumar, né, de tabagismo, a gente sabe que são pessoas que vai estar num estado muito acima. São pessoas temos agora uma questão viral aí de temporada. São pessoas que não estão muito suscetíveis a isso. Já os outros, muito mais suscetíveis, a gente vê isso. É um fato. E a gente até estava comentando aqui, né? A gente está indo para um ano onde a gente vem de um período da moda dos injetáveis. Temos carnaval, dia 12 de fevereiro, né? Então, esse episódio aqui, não sei quando é que você está vendo, mas a gente está em dezembro antes do Natal, dezembro de 2025. Então, dia 12 de fevereiro é carnaval. O pessoal já está no oba-oba desde já.
até dia 12 de fevereiro. Vai terminar dia 12 de fevereiro, nós temos quantos feriados, pessoal? Muitos 11? feriados prolongados. Acho que são 11 feriados no ano Meu que vem. Deus. Mais Copa do Mundo. E eleição, que vai ter parte de família. Então, assim, realmente, as pessoas... Acho que são 11, né, pessoal? Olha aí depois. Enfim, vamos imaginar que são 11, tá? Porque é muito daí na minha pra cabeça. É daí pra lá. Então, o que vai acontecer? Vai beber, vai fumar, vai achar que pílula mágica, balinha de prata e a solução mágica. Nosso consultório vai estar cheio de gente, mas e o corpo dessa pessoa? A mente dessa pessoa, como é que vai estar? Olha, Lu, eu vou te falar. Eu quero acreditar que o nosso consultório esteja cheio de gente. Sim, claro. Porque realmente o que você está falando é muito sério. Essas soluções rápidas, né, mágicas, que as pessoas estão buscando nos injetáveis hoje, que está muito na moda realmente, não está contribuindo muito para que as pessoas busquem saudabilidade, não. Elas querem resultado estético. Isso é um risco à saúde, sabe? Por um lado, assim, eu falo, quando a gente olha aí análogos de GLP-1, de GIP, né? Agora está vindo outro de glucagon aí para potencializar essa Isso que eu ia te perguntar, dos peptídeos. Eu falo que tem um lado bom, quando você olha e estuda, eu falei, deixa eu olhar a bula desse negócio aqui e ver como é que é. E depois você dá uma olhada ali no sistema de ação. Você fala, caramba, quem criou foi um gênio. Que negócio maravilhoso. Gente, você pega uma pessoa que está com uma resistência insulínica, um colesterol mais alto, um triglicéride mais alto ali, depois você vê uma regulação dentro de um mês, assim, de forma maravilhosa, com perda de gordura, você fala, maravilhoso. Isso a termo da saúde a gente está falando. Aí você vê que o negócio dá resultado realmente porque ele beta-oxida a gordura muito bem e pessoas usando a fim estético. E aí pronto, disseminou. Essas pessoas não estão procurando uma vida saudável. Elas estão procurando um efeito estético. Só que nem que é o que você mesmo falou. De dia usa isso aqui, à noite bebe, de manhã está tomando espironolactona. Cara, quanto tempo vai demorar até que esse organismo entre em colapso? Né? Que vai chegar, que vai entrar em colapso, é fato, vai, né? A conta chega. Gente, eu tava vendo agora, essa semana. Vocês estão vendo que eu saí tudo do script, né? É assim. Vambora. Então, eu tava vendo essa semana. Agora, coalhou na minha rede social. Peptídeo, eu esqueci até o nome. Vários. Se quiser, eu abro aqui agora, mas assim... Vários peptídeos, então, estão já estudados. Só FDA já... Fora os peptídeos de emagrecimento, você diz? Fora. Então, são peptídeos mais estéticos de nível mesmo, né? mitocondrial. Sim, CJC, assim. FRAG, Ipamorelin. Nome, tipo, sopa de letrinha, não sei. Ipamorelin, FRAG. Ipamorelin. Esqueci o nome. Tem uma série, tem muitos. E você olha e fala, nossa, que lindeza. Sim. Só que assim, entende? Começou tudo antes de Mounjaro. Antes era o Saxenda, depois o Ozempic, depois eu não sei o quê. Então, o nome comercial, não sei se a gente pode falar, já falei. E aí, vem os peptídeos agora como nova onda promissora para 2026. Então, cada vez está um plus. Aonde que nós vamos parar? Porque, claramente, para mim, eu posso estar falando uma besteira e vocês me corrigem. Um está cobrindo o efeito do outro. Então, deu ruim aqui, o pessoal tá desmamando aqui do X, então vamos pro Y aqui, que é mais caro, mas soluciona tudo isso aqui que o outro não resolveu. Então, é sempre from hell, né? A solução. É um fato. Quem criou isso daí tá lá. Nós iniciamos falando aqui da microbiota e a gente estava falando a termo da saúde mental e tudo mais, né? E o mais doido é que se a gente fosse olhar assim por época, a galera década de 80, década de 90, e você conversar com uma pessoa ou perceber mesmo o mundo socialmente como as pessoas eram em relação aos tempos atuais, a gente está vendo assim, as pessoas estão ficando cada vez mais doentes e cada vez mais necessitando de remédios. Isso aí, realmente, eu acredito, assim, eu gostaria que não. Mas, para mim, o que parece, o que me mostra é que vai piorar. Porque as pessoas estão procurando essa facilidade. Está fugindo do que a gente está falando aqui, da busca do saudável realmente, quando a gente relaciona essa questão de microbiota. E a gente sabe que toda essa interação que a gente tem fisiológica, nessa resposta neurológica, na melhora do humor e tudo mais, isso aí, a gente teria um perfil de pessoas melhores, como a gente já teve. Sim. Só que as pessoas buscando facilidade hoje em dia no emagrecimento e fugindo desse comportamento que seria o saudável, é colapso, assim, social. A gente está entrando em colapso social.
é muito sério. Eu sei que a gente começou falando a respeito de alguma coisa aqui, mas ela tem total relação. Tem total relação. E assim, realmente, para aqueles que querem ser tratados, vai sobrar pacientes para a gente. Para aqueles que querem ser tratados. Não, e assim, comercialmente falando, é o que eu falo para a Clícia, eu falo para você. Poxa, que legal, consultório cheio, mas por que está cheio? Né? O que está acontecendo com as pessoas? É interessante ir ao nutricionista, ir ao psiquiatra, ir ao psicólogo, porque eu quero melhorar algo. Só que elas não estão indo melhorar algo, elas estão ali porque está pegando fogo a galera, elas estão querendo, sabe, apagar um incêndio que muitas vezes não é possível. Já tem um estrago feito, né, Cli? Já. Na verdade, as pessoas querem um imediatismo, né? Querem respostas mágicas que a gente sabe que não existe, né? Então, tudo vai ter uma consequência física, mental, né? Então, esses emagrecimentos de uma maneira muito... Eu mesmo tenho um paciente, uma pessoa finíssima, assim, maravilhosa. Ele perdeu uma quantidade muito grande, se eu não me engano, mais de 30 quilos com as canetinhas. E agora ele está numa crise existencial muito grande, porque isso foi, sei lá, em poucos meses, e ele não se reconhece, né? Então, está programando, né, a cirurgia para excesso de pele e tudo, mas a mente não acompanhou o processo do emagrecimento, né? Então, olha só, o estrago que já está acontecendo, os transtornos, aí a gente já vai caminhando, e os transtornos alimentares que vão aparecendo com tudo isso, né? Por exemplo, também, essa semana, né? Então, hoje é quarta, né? Então... Essa semana eu atendi uma paciente, foi muito interessante. A avó com questões alimentares, de transtorno alimentar, as duas tias com transtornos alimentar e a menina que eu atendo, né? Eu atendo a menina e as tias também. Então, assim, olha 4 pessoas. Olha sendo reproduzido, né? Sendo um comportamento totalmente distorcido, né? Da autoimagem, da alimentação. Né? Não entender que o ser humano, eu falo que se somos um ser multi, precisamos de uma equipe multi, senão não vai, né? É um fato. É o que justamente a gente estava conversando aqui para trabalhar de forma até mais unida aí, porque eu no consultório eu me sinto assim limitado hoje, né? Você fala, poxa, você vê pessoas que são resistentes ao trabalho. Tanto que eu, né, recentemente estou te passando aí paciente. Por quê? Não dá para trabalhar. Ela também está sabendo que a gente vai trabalhar junto, inclusive com ela. Legal, que ótimo. Olha, eu só aviso. Avisou agora? Não, eu já tinha avisado. Ah, bom, eu pensei que ela estava recebendo a notícia agora. Não, agora é para todo mundo saber. Maravilha. Mas então a gente vê o quê? Pacientes que estão resistentes ao tratamento. Elas te procuram até, mas elas têm uma resistência que você fala, poxa, eu posso ir até aqui. Daqui em diante eu falo, poxa, eu preciso de mais profissionais. E às vezes eu me sinto assim, até um pouco, né? Falo, caramba, como é que eu falo para essa pessoa agora que a gente precisa intervir o trabalho com isso aqui? Porque por mais que a sociedade esteja avançando, quando a gente fala assim, olha, você faz alguma terapia, a pessoa... Trauma, ela tá, tipo, não sei, acho que ela dentro dela falou assim, esse cara tá me chamando de louco. Não é isso, não. A gente precisa trabalhar esse lado, realmente. Todo mundo precisa trabalhar esse lado, a gente precisa se organizar. Então, a gente vê que está tendo comportamento destrutivo, que a pessoa está buscando realmente ali ter um resultado mais rápido. Mas, como ela mesma falou, não está acompanhando, a mente não está acompanhando esse resultado. E, às vezes, a pessoa nem sabe se ela está procurando aquilo de fato. Ela entrou no meio de uma tribo ali, que ela nem sabe se ela está querendo aquilo ali mesmo. É efeito manada. Então, fato. Assim, é isso. A pessoa abre, né, Clê? Abre rede social e ela tá querendo a canetinha porque tá todo mundo usando. Né? Ela não é capaz de vir aqui comer esse chocolatinho 70, tá? Pô, que bonito. É chocolatinho. Então, assim, ela não é capaz de chegar ali e falar assim, eu quero comer isso daqui, eu vou consultar o meu Nutri porque ele deixou e porque eu tenho a minha... Enfim, X. Não, ela vai fazer porque o outro tá achando que é legal, ela vai usar canetinha porque a turma tá usando canetinha. Então, assim, é efeito manada, é o efeito comparação, é o medo da rejeição. Sim. Se eu não for com todo mundo, boto o IC ali. Se eu não for fazer igual todo mundo, eu tô fora. Eu não sei nem se aquilo serve para mim, mas eu tô fazendo. A busca é errada. A busca não é pela saúde, né? A busca é para se sentir incluso, né? É um mundo que vive de comparação. E quando for, né, buscando a comparação, é um mundo adoecido. E temos o infeliz título do país mais ansioso do mundo, né? E só vai reforçando para outros transtornos aí. A tendência é essa. É um fato. Quando chega o paciente lá,
Ele senta na minha frente, a gente vai, né? Fazer aquela anamnese e tudo. Eu falo... Aquela que ele conta um monte de mentira. Exato. Mas eu começo perguntando, o que eu posso te ajudar? Ótimo. E eu faço uma pergunta que eu tinha do meu coordenador. Ele falava assim, aí eu sigo, né? O que aflige o teu coração? Ah, que legal. O que aflige o teu coração? É amplo, talvez a pessoa não entenda, mas é a abertura ali já para a gente começar uma conversa um pouco mais profunda. Porque a pessoa fala assim, eu quero emagrecer aqui, tá acontecendo aqui, eu tô com isso aqui, esse flanco, não sei o quê. Eu estou aqui, percebendo o mundo dela. Maravilhoso, entendido. Te incomoda muito? Me incomoda. No dia a dia, acho que a pessoa não entende o sentido das minhas perguntas. Mas eu estou perguntando a fim de saber se é dela mesma essa preocupação, se colocaram nela ou é o meio que ela está vivendo. Porque muitas vezes você fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem uma série de outras coisas que a gente vai começar a trabalhar que vai refletir sobre isso. Mas a gente não vai trabalhar diretamente ainda, né? É que nem diz um amigo meu médico, né? A gente vende o que o paciente quer, mas a gente entrega o que ele precisa. Porque é justamente assim. Então, o paciente ele não sabe muitas vezes o que ele está buscando, não. E a gente sabe que a nossa entrega é na questão da saúde. E a gente sabe que quando o ambiente está muito bem equilibrado, está saudável, a questão até da estética é só uma questão de... Consequência. É uma consequência. Ele vai ter isso aí. Às vezes ele vem querendo emagrecer, né? Que é sempre, eu quero emagrecer. Por que você quer emagrecer? Às vezes é porque perdeu um relacionamento, às vezes é porque, sei lá, tem uma família que fica cuidando que a pessoa come, se sente ali, né, sei lá, pressionada. Distorção de imagem mesmo, né? Não tem ali o que emagrecer, uma pessoa, né? E tá com a distorção, né? Quando a pessoa, geralmente, começa um trabalho ali e a gente provoca ele nesse sentido de instigar ele a buscar mais saudabilidade... A gente sabe que na segunda consulta o que vem dele é o que não é o que ele buscou primariamente. Ele fala que ele começa a te dar uns biofeedback assim, né? Fala, olha, melhorou meu sono, estou mais disposto. Ele falou, opa, é isso, é sobre isso, amiga, é isso aí mesmo. Cara, dá tal hora da noite já tô com sono. Olha, tá regulando o ciclo circadiano. Legal. E o teu humor, como é que você está percebendo? Eu mando também os questionários para a pessoa responder, né? Como é que tá o teu humor durante o dia? Não, estou tranquilo. Você não sentia mais nervoso? Sentia, porque eu anoto tudo no inicial ali, né? Então, a gente vai percebendo que a pessoa melhora. E é sobre isso. Realmente, a gente fala que entrega de um fármaco, né, de um análogo aí, não vai trazer isso de fato. A gente tem que provocar sempre a questão de saudabilidade, de entrega realmente ali numa dieta bem organizada ali, de forma individualizada, que a gente sabe que ele vai ter adesão dentro da proposta que ele pode fazer ali. A gente faz algo que ele consiga ter adesão de fato ali. E é sobre isso, a gente buscar essa saudabilidade e fugir cada vez mais desse espetáculo que está aí fora, né? Que as pessoas estão cada vez querendo se interagir e nem sabe se realmente está querendo participar daquilo. Está indo no efeito manada de fato. Né? E falando sobre algo que está em alta, fala-se muito sobre a dieta, a alimentação anti-inflamatória. Realmente ela existe, não existe? Como funciona? Comenta sobre isso. Olha, as pessoas costumam falar isso, né? Eu acho muito engraçado. Falar assim, olha, eu estou vindo aqui porque assim, eu estou inflamada. Maravilhoso. E a gente vê isso na academia, né? Então, eu estou fazendo lá, eu estou tomando um shot que é anti-inflamatório, que é muito legal. E aí, o que é esse estado inflamado que geralmente as pessoas falam? O que é estar inflamado, né? Eu falo, só o fato da pessoa estar com um percentual de gordura acima, ele já está inflamado. Porque a gente sabe que o tecido adiposo, ele não é morto ali. Ele é metabolicamente ativo. Ele libera citocinas pró-inflamatórias. Tem uma ação benéfica para o nosso corpo? Sim, tem. Só que a gente sabe que essas citocinas demasiadas também, elas podem prejudicar o teu organismo em vários sentidos, né? Tanto quando a gente olha na questão assim, neurológica, cognitiva ali, tanto no físico mesmo, na disposição, muda tudo. Isso é um estado inflamado, realmente, né? Agora, quando a gente fala assim, eu vou passar para você uma dieta anti-inflamatória. A não ser que a pessoa tenha realmente ali todos os exames dela para analisar, sei lá, uma homocisteína, uma proteína C reativa, entre outras coisas,
fazer uma relação neutrófilos-linfócitos e perceber que existe um estado inflamatório e saber de onde pode estar discorrendo aquilo e você pode intervir diretamente, realmente você tem uma dieta anti-inflamatória. Por quê? Porque você está vendo assim, a pessoa me trouxe um exame aqui de intolerância e ela tem intolerância à albumina, ela tem uma intolerância à lactose, ela tem uma intolerância ao glúten. Beleza. Aí você prescreveu uma dieta no qual ela não está consumindo isso aí. A pessoa, ela é o seguinte, está numa desbiose e tal, que se eu colocar mais fibras para ela, piora, ela tem mais fermentação. Então a gente vai fazer uma dieta Low Food Maps. Exatamente, essa é uma dieta anti-inflamatória. Mas ela é anti-inflamatória para quem? Para quem está no estado inflamado de determinadas condições. Sim. Agora, sim, peguei uma pessoa que tem maus hábitos de vida, bebe, come fast food, não sei o quê, comecei uma dieta anti-inflamatória. Sério? Você fez exame de intolerância, você viu? Era isso? Não, é porque ela é assim. Não, não existe. Não existe. Dieta anti-inflamatória, a não ser que a gente tenha realmente ali dados de que a pessoa fez exame e existe condições nela que tem intolerâncias. Aí você prescreveu uma dieta que você retirou aquilo ali. Sim, tá. Realmente, ela está numa proposta que não está inflamando o corpo dela mais. Então, ela é anti-inflamatória. De outra forma, não é a dieta anti-inflamatória. Entende? A gente precisa ter o diagnóstico para poder falar que está fazendo a dieta anti-inflamatória, um diagnóstico de inflamação. E como falam disso, né? Fórmulas mágicas, virou uma falácia. Virou uma falácia. As pessoas chegam assim, eu tenho isso, é isso, e acham que é aquilo justo ali que está fazendo tudo isso aí. Se eu fizer dessa forma, vai melhorar. Não, a gente precisa investigar realmente. Individualizar. Né? Eu tenho pacientes que chegam com os exames. E eu já tenho outros que não chegam com exame nenhum. Faz mais de 2 anos que fez exame e chega me pedindo uma dieta anti-inflamatória. Ou alcalina, porque ele ouviu de alguém, alcalina, coisa do tipo. E chega com coisas que eu nem sei. Fala, jura? Vou dar uma olhada. O cara bebe o final de semana inteiro, chega na segunda, bebe suco de couve e fala, pronto, desinflamei. Agora tô maravilhoso. Ou então aquele que chega e fala assim, não, eu tô na dieta, eu tô comendo granola todo dia com iogurte. Aí você fala, meu Deus, e acha que vai emagrecer com granola. Né? Deixa eu explicar para essa pessoa. Pode ter uma melhora? Pode. Ela pode estar utilizando mais probióticos ali do iogurte, maravilha. Tem a condição ali da aveia, né? Ajuda até nessa ligação de serotonina. Mas, né? O tanto de caloria que ela pôs ali. Não é o que ela está imaginando de fato, não. Né? Não. E falando sobre isso, pegando esse gancho, se você fosse citar aí mitos comuns sobre o emagrecimento, quais que você colocaria? Que é muito comum, que você percebe que os pacientes te trazem. Mito comum no emagrecimento, o principal, acho de todos, é o carbofóbico, né? O carbofóbico é o melhor. Né? A pessoa que retira todos os carboidratos. Se eu falar que eu estou chegando aqui, que eu tive atendimentos e que todos estão restringindo o carboidrato a fim de emagrecer, você não acredita. Porque foi o que você ouve, né? Como arroz. Exato. Eu comi uma colher, ou como 2, e quando você vê a dieta no dia inteiro, e a pessoa está lá utilizando um medicamento para melhorar essa ligação aí, muitas vezes serotonina que está desfavorecida. E a gente fala assim, poxa vida. E a gente percebe o seguinte, quando você tem um paciente que ele não tem um consumo regular do carboidrato que ele precisa para rodar no dia a dia dele muito bem, porque aquilo ali é um material que você está gastando de fato. Sim. Então, a gente tem um ambiente totalmente desfavorecido. E é uma cascata tão grande que às vezes até médicos podem errar. Né? Ninguém é perfeito, todo mundo erra. Claro. Mas, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que está desfavorecida do consumo de carboidrato. Carboidrato, a gente sabe que ele dá uma ligação de serotonina, né? Deixa a pessoa mais relaxada. Já visto aí que quando a pessoa chega à noite, vamos assistir no Netflix, pede uma pizza ali, come aqui, faz aquele consumo calórico, tem carboidrato ali no meio pra caramba. Consumiu, ninguém vê o final. Né? Dá aquela relaxada tão grande, serotonina, dopamina, que a pessoa aqui, um banho. Relaxei, dormi. E aí, quando a gente pega pacientes que tá até meio deprimido, tá não sei o que lá, cansado, meio apático, você pega um recordatório alimentar 24 horas. Consumo de carboidrato é no pé. Fala, quanto tempo você leva a tua vida assim, é o mesmo consumo aqui? Não, eu sempre faço dessa maneira. Há muito tempo. Sim. Beleza. Aí você olha a pessoa,
tá usando o medicamento, tá? Pô, eu falo, cara, eu acho que tínhamos que ter observado a tua alimentação antes aí, né? E aí a gente começa a perceber até uma disfunção tireoidiana por isso. Porque essa falta de regulação de serotonina, daqui a pouco você pega no exame, o TSH tá lá em cima, aumentado. Aí o médico lá erra e fala assim, opa, vamos colocar aqui um remédio para tireoide para essa pessoa aqui, porque tá ruim. Na verdade, não, ela está com baixo consumo de carboidrato, tem uma regulação de serotonina muito baixa, isso está desfavorecendo. Tá o hipotálamo sinalizando um aumento de TSH ali e muitas vezes ninguém observou, porque ninguém perguntou sobre a questão alimentar. E a pessoa está usando aquilo a fim de emagrecer. Ela está diminuindo a quantidade energética no dia dela e acha que isso vai ser favorável para o emagrecimento. E, na verdade, não vai. Na verdade, não vai. Por quê? Porque eu falo assim, tuas células são como uns peões trabalhando aí todo dia no teu corpo. Você deixa de ceder materiais para eles, eles falam assim, opa, vamos parar a obra aqui, gente. Vamos parar essa obra aqui, não chega material, vamos cruzar o braço aqui, a perninha, não vamos trabalhar não. Ele entra em repouso, ele fala, não vou não, ele vai economizar energia. Quando ele economiza energia, ele vai armazenando gordura, porque gordura para o corpo é uma forma de sobrevivência. E a pessoa não entende muitas vezes porque não está emagrecendo. E a gente fala, olha, eu vou falar uma coisa para você. A gente tem uma máxima na nutrição que a gente diz que é na fogueira dos glicídios que os lipídios são incendiados. O que isso quer dizer? Precisamos de carboidrato para poder gerar combustão e queimar gordura. Fora isso, o teu corpo vai fazer uma proteólise. Ele vai começar a desaminar proteínas musculares para formar essa combustão. A pessoa está virando um saco murcho, costumo dizer. Está perdendo massa muscular, acumulando gordura, para poder manter o organismo em sobrevivência. E não está entendendo. Aí não entende porque vai para a academia todo dia e os resultados não vêm. Ela nem aumenta a massa muscular e nem queima gordura. Está sempre dentro do mesmo patamar ou piorando, né? Isso eu estou falando da questão assim, estética. Quando a gente olha para outra questão aí, na relação mais complexa do ser humano, do emocional, começa a ter transtornos também. Né? Mas esse é um dos maiores mitos que eu vejo. Eu estou tirando carboidrato para emagrecer. Eu creio que as pessoas tiraram isso porque, assim, hoje, como tudo disseminou de forma muito rápida com a internet, hoje as pessoas têm muito acesso às dietas dos bodybuilders, né? Dos fisiculturistas. E existem estratégias ao final do plano ali, quando a pessoa já está pré-competição ali, que a gente fala dia D, ela faz uma depressão realmente do carboidrato, faz uma hiperidratação e depois ela começa a fazer uma supercompensação. Só que nessa retirada do carboidrato, eles falam assim, agora vai ser a semana da magia aí que vai acontecer. E elas secam, de fato. Só que existe uma estratégia por trás, né? Houve toda uma temporada de preparo para que aquilo ocorresse. Só que as pessoas estão considerando só a retirada de carboidrato. Alguém foi lá e jogou isso aí e pronto, virou um senso comum. E aí pronto. Essa é um dos maiores mitos, né? Se tem mais, agora eu não me lembro. É que eu acho que é o que eu mais lido lá é esse, né? Eu diria que são medicações, né? Ainda mais por conta própria, né? Achar que só tomar medicação vai resolver, né? O que eu recebo no consultório, né? Então, pedidos de canetinha, de psicoestimulantes como Venvance, que é para compulsão alimentar, outras manipulações, e achar que isso vai mudar. E não vai, né? A pessoa pode começar a perder, mas é aquela velha história do efeito sanfona. Vai ficar patinando a vida inteira e o pior, sem saúde, né? Eu vou falar, esse realmente é um dos mitos, assim, quando a gente olha nesse lado, você falou de medicamentos, o público de academia tem, porque realmente a indústria fitness, ela não perdoa, ela vende produtos, ela quer vender, então, assim, trata aspectos de termogênicos, cheio de estimulantes. Agora, vamos ampliar o quadro. Você pega uma pessoa com desbiose, uma pessoa que não se alimenta direito, como eu falei anteriormente, uma pessoa que está em jet lag, tem maus hábitos, bebe, vai para a academia, não come direito e ainda quer melhorar o físico tomando termogênico, sinalizando o sistema nervoso central cada vez mais. Começa numa segunda-feira, quando chega numa quinta-feira, ele está num déficit sobre déficit. Eu vou falar uma coisa para você. Estamos criando um sujeito no qual vai te dar o trabalho danado para você tratar. Sim.
Porque na parte estética ele pode ter alguma melhora, porque na verdade ele não para só nesse termogênico que eu estou falando. Né? Com certeza ele está usando vários outros sintéticos que também está abalando ele muito mentalmente. Exato. Né? Temos um sujeito que está ficando doente. É uma consequência de tempo. Então, essa é outra mentira, é outro mito aí de emagrecimento que, na verdade, está prejudicando pessoas. E hoje, assim, como educador físico, né? Eu falo também como educador físico que nunca se viu um tempo onde se vê mais lesões no esporte do que os tempos atuais. Porque, assim, as pessoas estão buscando cada vez mais performance e buscando cada vez mais bala de prata para melhorar essa performance. Só que eu vou falar uma coisa. Eu espero que o Raul Seixas tenha razão. Porque ele fala assim, porque tudo acaba onde começou. Eu espero que tudo isso volte para o começo. Para que onde era realmente a alimentação era a base. Porque se depender de formulações, medicamentos, injetáveis para achar que a gente vai criar um super-humano, na verdade, não. Você pode melhorar ele externamente. Sim. Internamente, a gente está vendo que todo ano, ou se não meses, enterramos vários. Né? E quando não enterra, eles estão zumbizando por aí. Nossa, direto. E a gente vê que tudo vai para comparação, né? Tanto para a parte de emagrecimento, de olhar quem perdeu não sei quantos quilos sentado no sofá da sala só aplicando canetinha, e na academia mesmo. Que tem pessoas ali que elas não estão treinando para ter uma saúde física, para ficar ali com um corpo bonito, enfim, gostar da pessoa que elas veem no espelho. Mas eu vejo muito na academia, pelo menos quando eu vou na academia, eu vejo uma competição que parece que é um monte de estivador. Então, não tá nem fazendo o movimento certo, mas tá ali, peguei não sei quantos pesos, quantos quilos e tal. E o cara não é estivador para ficar carregando um monte de peso. Né? Eu acho que é diferente. Então, a gente precisa entender o que realmente importa, quais são os meus valores e os meus princípios, quais são os meus objetivos para entender aonde, que buraco que eu estou me enfiando. Olha, eu acho que você está sendo pretensiosa. Esse mundo não está permitindo as pessoas ter essa autorreflexão muito grande assim, não. Quando eu falei para você que eu faço a pergunta para o paciente, o que aflige teu coração, para entender a busca dele, o que você está falando, na verdade, aí é assim, as pessoas elas não estão buscando nada para elas. É tudo pelo que os outros podem achar. Hoje, o ser humano, para se olhar internamente, para entender isso aí que você está falando, isso é muito complexo para ele. Ele nunca teve ninguém que falasse nada a respeito. Ele não tem nem conhecimento disso aí. Então, hoje, as pessoas que você vê, que a gente vê nas academias e clubes e tudo mais aí, elas não estão buscando nada para si. Elas estão buscando para os outros. Bater palma, não sei, elas procuram. Isso é uma questão do ego muito grande, validação. Então, assim, a gente está dentro de um mundo doente. A gente está falando aqui no podcast, às vezes parece ser repetitivo, mas não é. É muito louco o que está acontecendo. E eu estou falando, é o que eu estou dizendo. Eu espero que isso volte, que a gente volte para trás. Opa, deu errado, vamos voltar, galera. Porque está colapsando. Precisa parar um pouco, né? Então, tem muito paciente que chega na gente e fala, mas eu não gosto de academia. Então, a Clícia e eu, a gente fala, mas não é para você gostar da academia, é para você gostar de você. Você se olhar no espelho e gostar, independente se está com um buraco na perna, na bunda, não importa. É gostar de você. E aí você vai atrás de um resultado. Mas eu vou diferente até. Quando a pessoa fala assim, eu não gosto de academia, eu depois de 26 anos de trabalho, né? Na academia, eu falo para a pessoa, eu entendo você. Eu entendo você. Eu já gostei, hoje também não estou gostando. É um povo doido daquele lugar. Eu costumo dizer, se quer ver louco, não vai para o manicômio, não vai para o hospício, não. Vai para academia. Vai. Você vê um monte de gente tentando curar questões externas com o externo. É muito louco. É o que mais se vê. De algum lugar começa, né? Ou de dentro para fora ou de fora para dentro. Mas cure, gente. Eu só espero que no meio do caminho ela se reorganize. Exatamente. Falar, opa, eu vim aqui, eu estava buscando uma coisa, agora eu entendi o sentido da minha busca, me iluminei. Me iluminei. Não, ali é um negócio que se você só ficar paradinho assim, só escutando, caramba, dá para fazer tese. Dá. É incrível. Né? Você só escuta e fala, não vou julgar. Não tem como, não tem como. Eu me pego assim, né? Outro dia eu estava ouvindo o Ninja falando, ele falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para você, não fica dando conselho para ninguém,
para de dar conselho para os outros, cuida da tua própria vida. Porque, às vezes, você tem que respeitar. Aquele é o momento dela, ela está dentro da caminhada dela que ela vai ascender ainda. Não fica querendo... Assim, por isso você vai parar fazendo isso aí, você vai perder muito tempo da tua vida e vai se frustrar bastante. Mas eu sei que a gente, como pessoas que trabalham com a saúde, a gente fica olhando as doenças. E a gente não olha a doença que a gente fala patologia, que a gente consegue enxergar de forma clínica. Estou falando emocionalmente mesmo. A gente vê muito. Eu vejo isso na academia, até comento com o aluno lá, falo assim, oh, meu Deus, se eu vi isso mesmo, gente, olha o que está falando, meu pai. Não tem como. A gente realmente está muito, assim, notado, está muito aberto, né? Não tem como não perceber, né? O negócio é não se envolver, né, amigo? Tem que ter esse cuidado. Para não contaminar. Pra não contaminar. Eu acho que essas pessoas deviam ter um selo nas costas, não acha? Biohazard. Eu acho. Seria melhor pra gente. Ô, André, e fala uma coisa pra gente. Aonde que as pessoas te encontram? Aonde que te procuram? Porque, assim, eu quero que você venha novamente. Fica Maravilhoso. Aqui o convite, vai ter papo pra caramba. Amei. Obrigado. Maravilha. Eu estou atendendo aqui na Voluntários da Pátria, em Santana, Zona Norte de São Paulo, aqui no 2820. Quem quiser me encontrar pode vir ao meu consultório, eu trabalho com toda essa parte. Hoje eu falo que eu gosto muito da questão de estética esportiva, estou preparando o atleta para o dia 14 aí, né? Poxa, divulga então. Dia 14 agora a gente vai estar em Jaguariúna, Campeonato de Samuel. Mas a minha maior paixão mesmo, eu falo, né? Que eu comecei na nutrição pensando assim, na esportiva. Eu vim da educação física. E eu falei, nossa, não, eu quero entender toda essa questão de ligação de bioenergética com a fisiologia, porque não é possível, um não separa o outro. Às vezes o cara está treinando, não conversa direito com o nutricionista não fala com o educador físico e fica uma coisa assim, o cara faz um tipo de treino, uma periodização e tem uma alimentação que não está integrando, não está se conversando. Eu preciso entender. E eu fui buscar entender isso aí. Só que eu fui muito no rumo de estética, esportiva e tudo mais. Aí conheci o Chinaglia, quando eu fiz, né, o Cefit Unifesp. Esse cara me fez apaixonar pelo clínico. Que legal. Que ele dá uma aula, assim, apaixonante. Ele fala assim, gente, me surpreendam lá na frente, me surpreendam, façam o melhor, transformem a vida das pessoas, deixem elas saudáveis, precisamos de um mundo saudável. Chinaglia, assim, é um cara maravilhoso, ele atende em Campinas, é um cara que, através de exame, ele lê uma pessoa, assim, maravilhosamente. Que legal, vamos trazer ele pra cá, pra dar entrevista aí, ó. Ele é top, eu amo ele. Depois você passa o contato. Fechado. E, assim, me fez apaixonar. Hoje, eu estou trabalhando no consultório, sempre pensando mais assim, abrangendo mais a ideia, tanto que eu estou postando, falando mais sobre isso. Longevidade e qualidade de vida. Legal. Porque... realmente a gente está colapsando, eu sei que as pessoas vão acabar voltando para isso. Porque chega uma fase de vida que as pessoas falam assim, olha, o negócio é o seguinte, eu quero estar saudável, eu quero estar saudável. A pessoa começa a perceber a perturbação de ter um estresse crônico, de não estar dormindo direito, de estar percebendo que não está muito produtiva, que está caindo em vários lados aí da saúde no geral, libido e tudo mais. E quando a gente trabalha nessa via, você está transformando uma vida de verdade. E esse, para mim, acho que é o que eu mais amo, é a pessoa chegar na minha frente e falar, ó, estou melhorando, estou isso. E o resultado estético, consequentemente, está vindo. E aí a gente vê um paciente realmente que ele está fechado com você. O resto é moda, o resto é muito moda. Eu gosto de trabalhar? Gosto, mas assim, a minha paixão hoje realmente são pessoas que estão buscando realmente longevidade e qualidade de vida, que é o que eu prezo para mim também. Perfeito. E tua rede social pra gente André Massa Nutri, só procurar, tanto no Instagram quanto no Facebook. É isso aí. E André, a gente preparou aqui uma gostosura calórica. Olha só! Para você se lembrar da gente. Que maravilha! Serenamente. Serenamente. Eu amei esse nome de vocês aqui do podcast. Bom, né? Maravilhoso, perfeito. André, volte Obrigado. Sempre, né? E a voltarei, gente, sim. em off, a gente alinha o nosso trabalho. Sim, com Perfeito. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Imagina. Foi incrível. E para você aí de casa, veja e reveja esse episódio, compartilhe aí com quem você ame, porque o que importa, gente, é saúde mental, física e emocional. Até breve!